Agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal marca 10 horas da manhã, a hora certa da informação, dentro da Rádio Bandeirantes Campinas, abrindo espaço para o que é notícia pertinho da gente, na região metropolitana, no interior de São Paulo, mas sempre com atenção para as principais e mais quentes informações do Brasil e do mundo. Nesta não tão quente, quarta-feira, 10 de julho de 2024, nada quente, né? 17 graus neste momento. Obrigado a você que está conosco, que ficou até agora na companhia do Jornal Gente. Amanhã tem mais, a partir das 8 horas da manhã, também na tela do Band News TV. Eu sou o Heitor Fredo, convido você até às 11h30 da manhã, está conosco em FM 85.7. Você nos acompanha também pelos aplicativos digitais. Na palma da sua mão você pode ter todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. É só baixar gratuitamente o aplicativo Band Play. Ali no Band Play eu falo das rádios todos os dias, mas você tem uma programação enorme. Conteúdo de todo o Grupo Bandeirantes de Comunicação, os programas exibidos na tela da Band, na Band News TV. Você também pode acompanhar algumas atrações especiais, séries, filmes, tudo o que você tem à disposição dentro do Band Play. Vale muito a pena, você que ainda não baixou, correr agora para sua lojinha de celular, aquele aplicativo que você usa para baixar tudo que você precisa no seu celular. Digite Band Play que você vai chegar ao nosso aplicativo. Você também nos acompanha pelo portal bandmulti.com. Nosso time de jornalistas sempre a postos. Você acompanha, por exemplo, na nossa programação, a Rafaela Oliveira, a Amanda Florentino. Elas são parte da equipe do bandmulti.com, com as informações ao longo do dia e 24 horas, clicando no ao vivo, acompanhando também as rádios do Grupo Bandeirantes. E você nos acompanha com imagens pelo YouTube? Muito obrigado a você que está em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você que nos dá audiência de áudio, de vídeo, de todas as plataformas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. No canal do YouTube, você pode se inscrever, curtir, compartilhar, e é por ali, por exemplo, que você participa dos sorteios para ganhar prêmios nas transmissões do Timaço de Esportes de Carlos Batista. O José Gomes já está conosco, inclusive no canal do YouTube. Muito obrigado, José Gomes. Um bom dia para você também. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Comigo nos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, aqui no Jardim São Gabriel, Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Na mesa de som está o Pedro Piscinato. Na central técnica, o Danilo Capucci, com a coordenação do Gil Kleber. WhatsApp liberado, a partir de agora você, meu convidado, minha convidada, a fazer parte, ajudar a gente a fazer o Manhã Bandeirantes. 19-97102-1493, 97102-1493. Você pode enviar a sua sugestão de assunto para nós abordarmos aqui no Manhã Bandeirantes. Você pode trazer a opinião sobre os temas que nós vamos, ao longo do programa, exibir reportagens, análises e a informação do dia a dia, ou também ajudar a prestar serviço. Está passando por algum lugar onde tem, por exemplo, uma interdição de trânsito, algum local com congestionamento? Conta pra gente que a sua informação pode mudar também a rota, o caminho de quem está nos acompanhando aqui na nossa região. 10 horas 3 minutos, falei sobre o frio, sobre a temperatura baixa, e ela vai permanecer hoje, hein? A frente fria formada no início desta semana deve continuar na região de Campinas, pelo menos até hoje. Na terça-feira, feriado 9 de julho, Campinas teve temperaturas entre 14 e 19 graus e uma chuva que não parou. Hoje, a chuva deu uma trégua. A chuva de ontem ajudou também a baixar um pouco a sensação térmica, né? Além de melhorar a qualidade do ar. Mas para hoje, as chuvas podem ocasionar já alguns eventuais alagamentos em regiões com histórico desse tipo de problemas.
No caso de Campinas, algumas placas já foram colocadas em áreas de risco de alagamento para os motoristas e a Defesa Civil está acompanhando de perto a possibilidade de chuva mais forte aqui na região. Tendência hoje de céu predominantemente nublado, chuva a qualquer momento. Apesar disso, agora, abrindo a janela, vendo como é que está o céu lá fora, ou você que já está na rua, o sol já está aparecendo entre nuvens, é verdade, mas deixando a sensação um pouquinho mais alta na temperatura. A máxima hoje vai ser maior também. 24 graus é a previsão em Campinas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas devido à frente fria que atingiu o interior de São Paulo. 9 cidades de São Paulo estão com alerta de chuva intensa. Deixa eu ver a lista aqui. Não tem nenhuma cidade tão próxima à região de Campinas. Tem Agudos, Alambari, Alumínio, Álvares Machado, Anaurilândia, Angatuba, Angélica, Anhumas e Araçoiaba da Serra. Previsão de chuva nesses municípios chegando a 50 milímetros ao longo do dia, com ventos intensos. Então, o que a Defesa Civil precisa também, certamente está fazendo com os órgãos competentes, é monitorar para ver se essa chuva não vem para a região de Campinas e não pode também provocar alguns desses problemas aqui na região. Já com relação às temperaturas, se hoje nós vamos ter um pouquinho de elevação, a tendência é que na sequência da semana, chegando até o final de semana, as temperaturas voltem a cair quase como uma terça-feira de ontem, com máxima ali na casa dos 19, 20 graus no máximo. Então hoje pode ser o dia mais quente da semana que volta a ser fria daqui para frente. Não tá fácil não, hein? Para dormir, para acordar logo cedinho, quem acorda antes das 6:30 da manhã, abre a janela, olha para o céu e pensa, será que ainda é noite? O que está acontecendo? Ô sol, vê se me aquece, cadê você? E se não dá para contar apenas com a temperatura externa, existem algumas dicas de como deixar a nossa casa um pouco mais quente, também um pouco mais agradável. O Márcio Campos vai trazer para a gente uma reportagem sobre algumas dessas dicas que podem fazer com que, pelo menos do portão de casa para dentro, a gente não sinta essa friaca toda que chegou, demorou, mas agora chegou. No quarto, cestos com mantas e a cama afastada da parede que ganhou um papel de revestimento. Quando a gente afasta a cama da parede, da área externa, face externa da casa, a gente evita que o frio que chega nessa parede, passe para a parte interna logo do seu lado ali no móvel, na cama encostada de fato. O papel de parede, ele vai te dar uma sensação de aconchego, então tem a questão da interpretação e além disso ele soma, ele é mais uma camada de revestimento na sua parede. Na sala, tapetes para aquecer o chão. Esquenta mesmo, toda a parte têxtil colabora para essa sensação, né, que a gente tem de calor. Então é como se a gente estivesse vestindo a casa. Essas mudanças nos ambientes nada mais são do que técnicas que seguem o princípio da física. É simples, a temperatura de um espaço interno é resultado de balanço de ganhos e perdas de calor. Dessa forma, em dias frios, mas com sol, aproveite a luz ao máximo, abra as cortinas e deixe os vidros semiabertos para que o ar circule e o sol aqueça o ambiente. Importante tirar do caminho móveis e plantas que possam impedir a entrada do sol. Colocar cortinas ou até mantas nas janelas impedem que o frio acumulado no vidro se espalhe pelo ambiente. A iluminação também ajuda. Prefira lâmpadas com tons amarelados que emitem uma luz mais quente. E para quem puder, uma dica interessante é a lareira ecológica. Ela funciona com a queima de álcool como combustível e por não usar madeira é menos poluente. Então no momento de fazer o contato com o fogo tem que utilizar uma haste de ferro com uma certa distância. Então você molha a haste de ferro no etanol, acende a ponta da haste e aí leva para o cocho abastecido. E só para lembrar, hein? A gente tem que tomar muito cuidado com pets e com criança. Além disso, a gente tem que ter um ambiente que tenha uma ventilação natural. A gente não pode deixar esse ambiente totalmente vedado, porque a gente precisa oxigenar. No meu caso, acho que não é nem cuidado com o pet, com a criança, é com esse desastrado mesmo que vos falo. Eu não me arrisco a colocar algo assim, porque eu me conheço, mas as dicas são importantes. Se você também tem alguma dica, aquelas dicas caseiras, aquelas dicas de preferência baratinhas, conta pra gente também pelo nosso WhatsApp, aquela dica que passa às vezes de pai para filho, de vovó para neto.
e a gente vai se ajudando a lidar com esse frio. Não sei se você que está do outro lado me acompanhando gosta ou não do frio. Eu, particularmente, não sou muito fã, não. Mas também aquele calorão do jeito que estava não dava, não tinha condição. O mais importante também dessa mudança que a gente está vivendo é a umidade relativa do ar, que deu uma melhorada, né? A qualidade do ar em Campinas agora já pouco melhor para respirar. A umidade relativa neste momento, segundo o CEPAGRE da Unicamp, é de 96,6%. Então, diferente do que a gente viveu no começo da semana, na semana passada, na casa dos 30%, 35%, 96%, quase 97%, já dá pelo menos uma sensação de alívio para quem tem doenças respiratórias, para quem tem problemas com ar seco. Agora, alguns cuidados precisam continuar. Ontem falávamos sobre a dengue, né? Hoje, a gente fala de outro problema que também está quase sempre ligado a uma época do ano, que é o período de festas juninas, mas que não é exclusiva nesse período de julho. Estou falando de um crime chamado soltar balão. Isso ainda é um problema sério numa região tão vasta como Campinas, onde você tem rodovias, onde você tem avenidas importantes, onde você tem o Aeroporto Internacional de Viracopos. Um balão pode provocar um estrago ambiental, pode provocar sérios problemas para a aviação civil. Um balão que caia na pista pode provocar até uma tragédia. E as denúncias não param de chegar em relação a pessoas que insistem nessa modalidade criminosa. Dessa vez, bairro Novo Vila Maria Eugênia. Onde é que fica o bairro Novo Vila Maria Eugênia? Deixa eu olhar aqui porque eu tô curioso. Bairro Novo Vila Maria Eugênia, em Campinas. É de onde vem essa ocorrência que nós vamos contar para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, neste momento. A história é a seguinte. Polícia Militar Ambiental recebe uma denúncia de que um homem tinha dentro de casa uma fábrica clandestina de balões. Chegando lá, os policiais encontraram um balão com cerca de 5 metros, com uma bandeira de 20 metros de comprimento e 3,5 metros de largura, além de todos os outros apetrechos para colocar o balão no ar. Foi uma denúncia anônima mostrando a importância do 190, da ligação que poderia ter, se não acontecesse, poderia ter deixado de fazer com que a polícia recebesse algo importante, uma denúncia de algo grave. Na casa, abordaram o dono da residência, que autorizou a entrada dos policiais. Eles localizaram o material fabricado e ele veio com uma conversa de que o quê? Não, eu não fabrico balão, não. Esse balão caiu aqui. E aí falaram, e você não denunciou para as autoridades, não chamou ninguém para retirar? Enfim, resumindo, não colou a conversa dele. Foi levado para a delegacia e multado em R$30 mil. O repórter Guilherme Selegato conversou com o soldado Felipe, que estava nessa ocorrência à frente desse flagrante, e ele conta pra gente mais detalhes sobre a chegada da polícia, a conversinha do dono da casa e as consequências agora com a justiça. A ocorrência partiu aí de uma denúncia anônima, onde foi direcionada à Polícia Ambiental. De imediato a equipe se deslocou até a residência, onde, segundo informações, aí estaria sendo feita a fabricação e a soltura pelo morador, né? O morador e franqueou a entrada aí da equipe. No interior da residência dele aí foi localizado aí o balão, 5 metros, uma bandeira aproximadamente de 20 metros e a churrasqueira aí, onde é colocada a tocha do balão, né? Quando vocês chegaram ali pelo local, o que ele alegou? Ao ser indagado, ele alegou que ele só tinha feito a captura do balão dias anteriores aí, nas proximidades do Parque Uziel, Monte Cristo, e que ele não fazia a comercialização, tampouco a fabricação de balão. E o que ele iria fazer então? Se ele tinha pego todo esse material, ele falou que ele iria fazer? Não, ele não entrou nesse mérito. Aí ele foi detido, como que está agora o trabalho? Isso. Ele foi conduzido à 2ª seccional, onde foi dado ciência ao delegado de plantão, bem como foi encaminhado aí os apetrechos. Foi autuado aí em cada apetrecho no valor de 10 mil, totalizando R$30 mil, e vai responder criminalmente aí no artigo 42 aí do Código Florestal.
É importante a gente sempre reforçar, soltar balão é crime, né? Isso, a soltura de balão, ele tenta contra a aviação, tanto militar quanto a civil, e bem como aí acaba ocasionando as grandes queimadas aí, né? Lembrando aí, vale ressaltar que o município de Campinas aí, ele é cercado pelas rodovias, que corriqueiramente aí tem os focos de queimada, que ocasiona aí os acidentes, vindo a vitimar as pessoas. Porventura, se alguém tiver conhecimento, a pessoa queira fazer uma denúncia, pode ir pelos canais de comunicação da Polícia Militar, através do 190 ou 181, que posterior a essa ocorrência vai ser encaminhada à Polícia Ambiental e assim sendo tomadas as devidas. Esse é o soldado Felipe, da Polícia Militar Ambiental de Campinas, falando a respeito dessa ocorrência, região do Novo Vila Maria Eugênia, local onde aconteceu, é perto ali, pelo que eu estou vendo aqui, do Jardim Novo Campos Elíseos, próximo ao Jardim Monte Cristo. Então é uma região onde você tem importantes avenidas ali próximo, onde você tem a rodovia Santos Dumont ali no entorno. Então veja o risco de um balão desse tamanho que ele poderia provocar se fosse colocado no ar, Enfim, a versão do suspeito é de que não, esse balão apareceu aqui, mas não fui eu que fabriquei. Então explica direito para as autoridades, porque senão a multa é pesada. Então são R$10 mil de multa para cada parte do balão que foi apreendida. Então 10 mil por ter ali a bandeira, 10 mil por ter os outros apetrechos. E existem leis no Brasil, se não forem todas, né? Que só funcionam quando ardem no bolso. Foi assim com cinto de segurança. Foi assim com capacete. E pelo jeito com balão, a única forma de realmente evitar que mais pessoas continuem com essa prática é aplicando multas assim e cobrando. Não é aquela multa que tá, um dia vai pagar, vai passar para o neto, vai passar para o bisneto. Se começar a doer no bolso, aí pode ter certeza que o hábito muda. Porque ir para a delegacia num crime que, tudo bem, é uma lei ambiental, é um crime ambiental, mas que, vamos ser honestos, as pessoas não ficam presas por conta da soltura de balão. Mas se começar a botar multa de 30 pau para cada um que for pego com balão, aí pode ter certeza que muda essa história. As leis de crimes ambientais existem no Brasil. A lei de crime específica de balão é o artigo 42 da Lei 9.605, é do ano de 98. Descreve como crime as condutas de fabricar, vender ou soltar balões que possam causar incêndios. O objetivo da norma é proteger as florestas e vegetações, assim como evitar riscos para a vida humana de animais, plantas e para a vida humana em geral. Vida humana dos animais e das plantas. Mas a prioridade sempre com a vida humana, não pode ter dúvida nenhuma em relação a uma lei que precisa proteger quem passa por rodovia, quem está dentro de um avião. A pena é de 1 a 3 anos. Então, no país, no Brasil hoje, penas menores de 4 anos, se a pessoa não for residente, ela pode responder em liberdade. Mas essa pena pode ser alterada por multa. Acho que esse é o caminho, hein? Encontrar esse caminho aqui para conseguir aí sim fazer com que menos casos assim aconteçam e sejam registrados aqui no Brasil e mais propriamente aqui na nossa região. 10 horas 18 minutos, um giro também pelas estradas que cortam o nosso estado de São Paulo. Para muita gente hoje é uma quarta-feira com cara de segunda, né? Aproveitou o feriado na terça-feira, já tinha puxado a emenda antes também na segundona e o horário de pico ontem na volta do feriado prolongado foi registrado ali até as 8, 9 horas da noite, mais ou menos, com as pistas mais carregadas. Então hoje a gente volta a ver um cenário de um dia útil, com os congestionamentos naqueles pontos que são mais tradicionais, por exemplo, a caminho de São Paulo. A rodovia Anhanguera tem lentidão no trecho de Jundiaí, sentido capital 2 km, entre os 62 e o quilômetro 60, e na chegada à capital paulista também lentidão na rodovia Anhanguera. Melhor opção neste momento é a rodovia dos Bandeirantes, que tem o para e anda lá na frente, isso no sentido capital. Mas já em Campinas, olha, informação atualizada neste momento aqui pela concessionária, atenção, informação importante. Um acidente registrado na rodovia dos Bandeirantes neste momento, então
Esqueço o que eu falei. Apesar do trânsito na Anhanguera, a Anhanguera agora é a melhor opção por conta desse acidente que já provoca lentidão de 4 quilômetros. Não há ainda informações a respeito de vítimas. O acidente está sendo atendido neste momento pela concessionária. Foi no quilômetro 68. A lentidão vai até o 72. 68 é ali próximo, para quem conhece a rodovia Anhanguera, a região onde tem do lado esquerdo, sentido para quem vai para São Paulo. Do lado esquerdo você tem aquele posto que tem o restaurante Graal. Ali é onde o acidente aconteceu. 72 é até Louveira, ali próximo ao Frango Assado. Então é um congestionamento considerável neste momento. Então evite a rodovia dos Bandeirantes, evite nesse momento o trecho com pista que está mais carregada e que vai exigir atenção e paciência do motorista. É ali mesmo, aquela região mais ou menos onde tem eu falei Graal, mas é Lago Azul. Graal é na Anhanguera, onde tem o Lago Azul, onde tem o Frango Assado. É um trecho considerável e numa rodovia como a dos Bandeirantes, para estar com 4 quilômetros de congestionamento, pode ter certeza que tem também faixa interditada, tem carro sobre a pista, então evite a Bandeirantes nesse momento. Se for para São Paulo, a melhor opção é a rodovia Anhanguera. Lá na frente vai ter um trechinho de para e anda, mas nada comparado a esses 4 quilômetros parados na rodovia dos Bandeirantes. Não é reflexo direto das condições de volta do feriado. É realmente pelo trânsito de agora. Teve um acidente registrado, inclusive feriado, infelizmente, sempre é marcado também por batidas nas rodovias, e um acidente que a gente vai acompanhar com imagens nesse momento na rodovia Santos Dumont. O trecho desse acidente, aqui da cidade de Campinas, mais próximo a Indaiatuba, na verdade, é uma batida frontal entre veículos, e isso gerou também lentidão, infelizmente, porque uma pessoa morreu nessa batida. Um dos condutores envolvidos não resistiu aos ferimentos. E essa colisão, como eu disse, foi no trecho de Indaiatuba, mas foi na pista marginal da rodovia Santos Dumont. As vítimas foram socorridas. O condutor do veículo Gol tinha 41 anos, ele não resistiu aos ferimentos. Motorista do outro veículo, que é um Toyota Yaris, o homem de 57 anos, foi socorrido com vida, foi levado ao Hospital Santa Inês. Lá, ele passou pelos exames de sangue para saber se havia ingerido bebida alcoólica e sim, foi confirmada a embriaguez ao volante. Portanto, o acidente provocado por um motorista que havia bebido e, do outro lado, uma vítima que não resistiu aos ferimentos. Esse homem que realizou o exame de sangue foi atendido no primeiro momento pela Guarda Municipal de Indaiatuba e depois preso por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. O trecho exato foi no quilômetro 53 da Santos Dumont. Uma mulher passageira do Yaris, o veículo onde estava esse homem que bebeu, sofreu ferimentos leves. E agora a investigação é para entender a dinâmica da batida. Saber da embriaguez já coloca a responsabilidade sobre esse motorista. Mas como foi provocado esse acidente é o que a polícia investiga também com as câmeras dessa região, com as câmeras da rodovia. Gente, a gente precisa tomar muito cuidado nesse período porque estamos falando de férias. Feriado agora prolongado, muita gente que não está acostumada a pegar a pista, a pegar a estrada, colocou o carro na pista e aí você que não é habituado a dirigir numa rodovia que tem limite de 100, 110, 120, como é o caso da Bandeirantes, fique na faixa da direita, respeite os limites de velocidade, entenda a dinâmica de uma rodovia. Quem está acostumado precisa ter paciência, porque tem gente que está de férias, que está curtindo as férias e está começando uma viagem que às vezes é extremamente longa. É um período que também há reforço do policiamento rodoviário e precisa ter, mas a orientação que passa sempre é de a gente cuidar do veículo, de saber se ele está em condições de pegar a estrada, de colocar gente querida dentro do automóvel. Aliás, falando sobre as viagens de julho, o Everton Ramos preparou uma reportagem, acompanhando inclusive uma família aqui da região, com essa programação. Olhar o carro, saber quais são os cuidados, conhecer o trajeto antecipadamente, não ficar 100% dependente do GPS, do Waze, do Google Maps, saber, olha, preciso ir até tal cidade, depois entrar em outra rodovia
E conversa também com um dos responsáveis por uma das concessionárias aqui do interior de São Paulo, que vai trazer a expectativa, porque passou o feriado prolongado, muita gente curtiu, muito carro na estrada, mas estamos em férias escolares. Tem muita gente que ainda vai começar a viagem para descansar nesse merecido período. As fotos das belas paisagens de Monte Verde foram tiradas do celular da Natália. Foi para lá que ela e o marido viajaram no último fim de semana. O carro voltou assim e nem compensa lavar. A gente pegou ali bastante estrada de terra para fazer algumas trilhas, então veio sujo. Como a gente sempre está indo e voltando, a gente, por agora não vamos lavar não. O casal tá sempre viajando e na hora de se planejar, a primeira missão é essa daí. Com quem deixar o Tony, de 13 anos. Ele tem um problema no quadril e por isso não pode viajar. Depois de organizar o que vai acontecer com o cachorro, a gente pensa, tá bom, agora vamos organizar o carro, agora vamos organizar o hotel. E aí, por fim, a mala, que assim, a gente acostuma deixando bem para a última hora mesmo. Com a queda nas temperaturas, a mala conta com roupas de frio, protetor de orelha, na bolsinha um pouco de tudo, de maquiagens a medicamentos. Mas não para por aí. E não custa nada lembrar, né? Com chuva ou sol, além do planejamento com a mala, tem que ter também o cuidado com o carro. Fazer uma manutenção do veículo, olhar aí os freios, examinar aí a iluminação do veículo, verificar o funcionamento de toda a parte eletrônica do veículo. Segundo a concessionária que administra as rodovias Santos Dumont, Marechal Rondon e Castelo Branco, são esperados quase 4 milhões de veículos na região. Um aumento de cerca de 5% em relação aos meses sem férias. Manter a distância segura sempre do veículo da frente, usar o cinto de segurança, principalmente do banco traseiro. Tudo certo com o carro, mala e hospedagem também. E com animal de estimação, pode seguir viagem. Quanto ao tanque? Cheio, sempre cheio, porque aí a gente não precisa ficar parando que a gente quer chegar logo. Olha, a produção aqui do nosso Grupo Bandeirantes, da Band Mais TV, acaba de me trazer novas informações a respeito do acidente que eu falei da rodovia dos Bandeirantes. E tem novidade porque é o seguinte, o acidente aconteceu ontem à noite, o caminhão ficou a madrugada toda e a manhã de hoje no acostamento, e o que tem de novidade agora é que começou o transbordo da carga. Então vamos passo a passo de como tudo aconteceu. Às 19h36 de ontem, na rodovia dos Bandeirantes, 7h36 da noite, na pista sentido capital, quilômetro 68, trecho que passa por Jundiaí, aconteceu um acidente envolvendo um caminhão em que a vítima felizmente saiu ilesa. Durante o atendimento em que esse caminhão tombou na pista, foram interditadas as faixas 2 e 3 para destombar o caminhão. Isso foi ontem à noite e esse trabalho terminou ali por volta das 10 horas. A faixa 1 estava liberada, 2 e 3 estavam interditadas. Na madrugada, o caminhão foi colocado no acostamento. Então, o congestionamento de ontem, que chegou a 5 quilômetros durante a noite, na madrugada já estava tudo liberado. Então, o caminhão ficou no acostamento. Pela manhã, bem cedinho, isso acabou gerando um pouco mais de lentidão pela curiosidade dos motoristas, mas com o caminhão ali encostado. E agora, o caminhão continua no acostamento, mas começa um trabalho de transbordo. Então, volta a ser registrada uma lentidão na rodovia dos Bandeirantes. Por isso que a concessionária informou agora essa novidade desse trânsito que voltou a ficar carregado entre os quilômetros 72 e 68. Mais pela curiosidade do que por qualquer outro fato envolvendo o acidente em si. Então o motorista está passando, dá aquela olhada para o lado, fica curioso, um caminhãozão grande, um veículo de grande porte, com carga que está ali espalhada, diminui a velocidade para ver o que está acontecendo, o de trás também olha, diminui a velocidade, o terceiro olha, pronto, para dar um engavetamento não custa muito. Então você que está nos acompanhando agora, está trafegando agora pela rodovia dos Bandeirantes, se for passar pelo quilômetro 72, vai encontrar lentidão e saiba, é o caminhão que tombou, tá tudo bem com o motorista, siga a viagem, não pare, não faça registro com foto, não grave, porque esse pequeno lapso, esse pequeno momento de olhar, tirar uma foto, é o que pode provocar mais um acidente e você claramente não quer isso. Então, siga a viagem, faça boa viagem, muito obrigado pela carona que você nos dá nesta manhã
de quarta-feira. Agora, abastecer o carro, como a gente viu na dica da reportagem, tá com o tanque cheio, já sentiu o aumento da gasolina aqui na nossa região? Nossa equipe de reportagem ontem passou em alguns postos. O preço do litro da gasolina ainda não chegou para o consumidor final, depois que a Petrobras anunciou o reajuste com um aumento para as refinarias e aí, consequentemente, para as revendedoras, até chegar no posto, até chegar no nosso bolso. O presidente do RECAP, o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas, ele conversou com a gente, o Emílio Martins, ele fala um pouco mais sobre esse cenário que também deve impactar outros produtos em breve aqui no nosso interior. A Petrobras está com seus preços majorados em todas as suas refinarias, na gasolina, e as distribuidoras, além desse reajuste na gasolina A, também estão repassando aos postos reajustes nos biocombustíveis, especialmente no etanol hidratado e etanol anidro. Eu acredito que o efeito na gasolina gira em torno de 20 a 25 centavos e no etanol de 10 a 15 centavos. E até o final da semana, certamente, esses preços já estarão incorporados aos custos, às bombas dos postos. Na mesma semana em que anunciou o aumento de preços da gasolina e do gás de cozinha, a Petrobras também manifestou o interesse da companhia no incremento da produção de gás na Bolívia e no aumento do volume de importação do insumo para o Brasil. Depois do intervalo, a gente traz mais informações sobre a visita do presidente Lula ao país vizinho, a Bolívia, o que ficou de acordo, as negociações que ficaram para o futuro e como isso pode impactar diretamente a economia do Brasil. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV e na condição de embaixador do programa de qualidade do RECAP, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Um radar meteorológico capaz de emitir alerta em tempo real deve chegar a Campinas neste segundo semestre de 2024. A tecnologia com os avisos será inédita no país, segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas da Unicamp, o CEPAGRE. No momento, o aparelho ainda passa por testes nos Estados Unidos. Após a finalização, deve acontecer o embarque ao Brasil. Atualmente, o CEPAGRE e a região metropolitana não contam com o radar. O aparelho é considerado a ferramenta mais eficaz para prever eventos extremos, como a microexplosão, que atingiu Campinas em 2016. O radar deve monitorar de forma precisa um raio de 60 quilômetros a partir do ponto de instalação e até 120 quilômetros, mas com menor precisão. O equipamento com peso estimado em 3 toneladas ficará na área experimental do CEPAGRE, em frente ao Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, sobre uma torre de 10 metros. A licitação foi de 4,4 milhões de reais, homologada no fim de junho de 2023. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Mari tá dentro da quadra americana. O Brasil em busca do último ponto. Capricha no bloco e bola pra fora. O Brasil é ouro. O Brasil é ouro no voleibol. O feminino é ouro. Brasil, o Brasil. Aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. Rádio Bandeirantes, emissora oficial Paris 2024. Rádio Bandeirantes, porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos.
E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 34 minutos. Vamos a um giro da informação também com o nosso ouvinte, um giro da participação pelo nosso WhatsApp, pelo nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Antes, deixa eu trazer uma informação sobre esportes. Atenção, torcedor bugrino, esse vai ser um assunto que vai ser muito abordado dentro do nossa área, às 11h30 com o Carlos Henrique, com todo o time do Carlos Batista. Mas o Guarani acaba de anunciar Rodrigo Pastana como novo executivo de futebol do clube. O novo velho executivo. O Guarani chegou a um acordo com o Rodrigo Pastana e ele vai assumir a função de executivo de futebol, cargo até anteontem, que estava com o Toninho Cecílio, dispensado depois da derrota em casa para o Sport Recife. Hoje, às 14h, vai ter a apresentação oficial do Rodrigo Pastana no Brinco de Ouro. O presidente André Marconato também vai conceder entrevista coletiva. Importante, presidente, importante falar, importante dar cara, importante nessa hora de dificuldade mostrar para o torcedor bugrino que está presente todos os dias alguém ali dentro do clube. Lembrando que Rodrigo Pastana teve uma passagem extremamente recente aqui no Guarani. Ele foi dispensado no mês de junho de 2023. Em junho de 2023, decisão que foi comunicada por Ricardo Moisés, então CEO do Guarani. Dizem nos bastidores que, inclusive, pela relação desgastada entre os dois. Agora, Rodrigo Pastana volta para retomar um trabalho e, principalmente, tirar o Guarani da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. A Série C é esconder um clube gigante como o Guarani do noticiário nacional. Ou alguém acompanha o futebol brasileiro da Série C? Alguém sabe dizer quem é o líder do Campeonato Brasileiro da Série C? Na Série B, mesmo que seu time não esteja na Série B, você acompanha, né? Tem transmissão na tela da Band, tem transmissão em outros canais, tem um apelo de quem serão os 4 clubes que subirão para a primeira divisão. Agora, a Série C, as receitas de um clube despencam, a visibilidade da marca para expor na camisa patrocinador, para encher estádio, tudo isso. Estádio não, porque o Guarani, quando esteve na Série C, a torcida não abandonou. Mas a torcida não quer voltar a ter esses dias de Série C. E para responder à dúvida, quem lidera a Série C neste momento é o glorioso Volta Redonda. Série C é diferente, são 8 classificados. Tem time aqui pesado, hein? Figueirense está sofrendo para ver se continua no campeonato. Londrina, que quase foi para a Série A recentemente, está na Série C. E tem outros clubes que são... O Náutico está escondido na Série C. E tem outros clubes que estão tentando aumentar a projeção nacional, caso da Ferroviária, caso do São Bernardo. Não é o caso do Guarani. O Guarani não pode nem sonhar em cair para a Série C, mas hoje o cenário não é dos mais animadores, mas, portanto, Rodrigo Pastana de volta ao Brinco de Ouro agora para assumir a função de executivo de futebol. Informação confirmada oficialmente pelo clube na manhã de hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens que estão chegando. Tem uma mensagem aqui assinada com Sky 2007A. O Manhã Bandeirantes é um ótimo jornal e o jornalista Heitor Fredo é um excelente profissional, extremamente competente e cá entre nós, um belo homem. Mãe, muito obrigado. Já falei para a família não ficar mandando mensagem. Olha, obrigado a quem mandou essa mensagem de coração. Importante que o Manhã Bandeirantes seja a sua companhia, a sua informação. Esse é o nosso desafio todos os dias. Com relação ao belo gato, ao belo homem... Bom... Mãe, obrigado mais uma vez pela mensagem. A mensagem de áudio chegando também com o nosso ouvinte participando, desejando bom dia. DJ Ale. Bom dia. Heitor, respondendo aí ao seu questionamento, né? Cortando, hein? Eu prefiro o frio ao calor. Vou explicar o porquê. No calor, mesmo com ar-condicionado, esse tipo de situação, de tecnologias que nós temos hoje, você não tem como escapar, não adianta. É uma baita de uma sensação como se você fosse explodir. No frio, não. O frio, você se agasalha, se protege. Eu, por exemplo, naqueles dias de frio bem extremo, né? Abaixo de 10 graus, ando de máscara para não ficar dando choque térmico o tempo inteiro. E aí uma dica que você pediu, né? Põe máscara, não fica dando aquele choque térmico dentro da gente, evita a gripe e tal, enfim.
eu prefiro o frio, tá? Na minha opinião, o frio é bem melhor ao calor. Agora, eu gostaria de colocar um assunto rapidamente, o Heitor Freire, desse negócio aí, dessa discussão que vai se perder aí milhões de reais, né? Porque a Câmara funcionando, o Senado funcionando, em virtude desse assunto, e o Brasil tem coisas muito mais importantes para se ver. O cigarro eletrônico. Pô, quando uma pessoa está fumando um cigarro normal, num ambiente, todos estão fumando por tabela, no caso, né? O vape também. Indiretamente, no caso. O cigarro eletrônico é a mesma coisa. O que o cara aspira, solta na natureza, todos apertam e vão estar fumando. Ou seja, as mesmas regras. Hoje em dia, o cigarro normal, todo mundo compra. Enfim, o cigarro eletrônico, eu acho que tem que ter as mesmas regras do outro cigarro e acabou a conversa. Um faz mal não sei o quê, o outro causa câncer, o outro não causa. Cara, na minha opinião, põe as mesmas regras, acabou a confusão e vamos para assuntos que precisamos mais no nosso país. Grande abraço a todos, DJ Ale. Ontem era feriado no estado de São Paulo, né? Só pra gente lembrar. Então, Brasília, por incrível que pareça, teve trabalho normal. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado adiou mais uma vez a votação do projeto de lei que regulamenta a produção, a comercialização, fiscalização e a propaganda de cigarros eletrônicos no Brasil. A votação do texto já tinha entrado na pauta no dia 11 de junho. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, apresentou um requerimento para adiar a discussão. Esse requerimento foi aprovado, então, simbolicamente, naquelas votações, quem concorda permanece como está aprovado, adiaram a discussão de junho para julho. E agora o tema entrou novamente na pauta, a votação foi adiada de novo. O requerimento agora de outro senador do Republicanos, o senador Messias de Jesus, do estado de Roraima. Então a previsão é que a matéria entre na pauta de votação da comissão no dia 20 de agosto. Na sequência, o texto vai ser analisado pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor no Senado Federal. Então veja que o Partido Republicanos, principalmente com os senadores ligados a igrejas evangélicas, eles estão adiando o projeto. Talvez por sentirem nos bastidores que o projeto vai passar, que o projeto vai ter ali uma maioria. A autoria do projeto é da senadora Soraya Tronic, aquela que foi candidata a presidente da República, aquela do imposto só. Ela é senadora pelo Podemos do Mato Grosso do Sul e o projeto estabelece uma série de exigências para comercializar os dispositivos eletrônicos para fumar, os vapes, os pods. Uma das exigências inclui a apresentação de um laudo de avaliação toxicológica para o registro na Anvisa, com cadastro na Receita Federal de produtos fabricados, importados ou exportados e um cadastro no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o conhecidíssimo Inmetro. Então tem que ter o registro na Anvisa e no Inmetro. Você acha cigarro eletrônico facilmente. Você encontra em quase toda esquina algum lugar que vende o cigarro eletrônico. Essa é uma forma de, pelo menos, regulamentar que tipo de cigarro eletrônico, que tipo de aparelho está chegando nas mãos dos consumidores. E a lei também tem o relator Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, colheu uma emenda que dobra de 10 para 20 mil reais a multa para quem vender cigarro eletrônico para menor de 18 anos. Isso aqui é importante discutir. O cigarro eletrônico está na mão de adolescente, está na mão de criança, porque tem gostinho. Ah, esse aqui é de framboesa. Ah, esse aqui é de blueberry. E não se discute o risco disso como uma porta de entrada para o cigarro. As indústrias de cigarro no Brasil, elas são muito fortes. Elas não podem mais fazer publicidade, mas elas continuam muito presentes nos lobbies pelo país. O dia que as duas grandes fabricantes de cigarro do Brasil decidirem produzir vape, pode ter certeza que essa lei vai passar. Pode ter certeza que a tramitação no Senado vai que é assim, ó, com mais rapidez. Agora, a questão do Republicanos me parece que é mais uma questão ideológica. Vai atrasando, vai adiando, porque esse projeto passar não é bom para a pauta deles. Mas a gente tem que discutir isso não da questão ideológica, e sim da questão de saúde pública. No Brasil, a regulamentação de cigarros eletrônicos é de responsabilidade da Anvisa, que desde 2009 proíbe o produto. Em abril, a diretoria colegiada da agência optou por manter a vedação, ou seja, não pode vender.
Com essa decisão, qualquer modalidade de importação desse produto fica proibida, inclusive para uso próprio. Se alguém for pego fumando vape, usando o aparelho eletrônico, o cigarro eletrônico, a pessoa não é presa. Mas se for pega vendendo, ela está cometendo um crime, ela está cometendo uma infração, porque a resolução da Anvisa é clara, mantém a proibição de fabricação, da importação, da comercialização, distribuição, armazenamento, transporte e propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar. Isso pode ser uma mudança significativa no país. Mas ela não pode ser feita sem antes ouvir os médicos, sem antes ouvir as autoridades de vigilância sanitária, sem antes ouvir quem lida com vícios no país. Nicotina é uma droga e ela está presente nos dispositivos eletrônicos. A gente ainda não tem uma amostragem do estrago que é feito no vape no corpo humano, porque é um produto recente. Diferente do cigarro, que já era consumido pelo meu bisavô, pelo meu avô, o vape é algo novo. A gente não sabe ainda a consequência a médio e longo prazo para a saúde de uma pessoa. Eu entendo perfeitamente essa cautela. E essa discussão tem que acontecer. Não sei se a proibição é o melhor dos caminhos, mas ignorar o assunto também, certamente, não é. Mas a Câmara ontem ela tinha outros assuntos também importantes, mas não necessariamente discutidos em plenário. A Câmara Federal aprovou o projeto de lei que muda alguns pontos da reforma do ensino médio com o objetivo de adequar a realidade das escolas às alternativas de formação apresentadas aos estudantes. A proposta vai ser enviada agora à sanção presidencial. O texto sofreu mudanças em relação àquele que foi aprovado no Senado e essas mudanças deveriam ser discutidas. O que se imaginava é que, antes da votação, pelo sim, pelo não, os deputados subissem à tribuna e dissessem: olha, nós vamos votar a favor do texto por esse motivo. Nós vamos votar contra o texto por esse motivo. E aí a sociedade tem a chance de entender o que exatamente muda. Mas a Câmara, com a presidência de Arthur Lira, está com um regime de votação de urgência. Tudo é para ontem. Tudo é votado na base do permaneçam como estão. Ontem não foi diferente com relação ao novo ensino médio. Está claro a disposição do plenário com relação ao... de bancada. Eu não vou discutir com o senhor nem no microfone, quanto mais fora, deputado Glauber. Em votação, a emenda de redação número 1. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Orientação, presidente. Aprovada. Presidente. Em votação, a redação final. Ao relatório do Senado. A posição do PC do Isso é um golpe, isso é um golpe, nós não aceitamos esse golpe. Os partidos têm os deputados ou partidos que quiserem manifestar que a posição do partido foi contrária, eles o farão. Agora não tumultuarão e nem atrapalharão o bom andamento das matérias. Está clara a posição do plenário. Em votação, a redação final. Eu já darei o tempo para os microfones, ordenadamente, para os líderes que se mantiverem, pelo menos em posição de respeito. Na barra ninguém vai. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Contra os votos do PSOL, PCdoB, PDT. Mais alguém? A matéria vai à sanção. Ou seja, agora está nas mãos do presidente Lula aprovar ou não as mudanças do ensino médio no Brasil. Esse substitutivo que foi votado ontem, já que os deputados e o presidente Arthur Lira não quiseram explicar, a gente resume para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ele mantém o aumento da carga horária na formação geral básica do projeto original. Então, por exemplo, no texto aprovado no Senado, os cursos técnicos e profissionalizantes teriam 2.200 horas para disciplinas comuns. O ensino médio tradicional. Agora é aula de álgebra, agora aula de literatura, agora aula de geografia, agora aula de história, com mais 800 horas para aulas específicas de cursos técnicos. A partir de 2029,
seriam 2.400 horas, igual à da formação básica. O ensino de espanhol nas escolas públicas ele deixa de ser obrigatório. O relator da proposta retomou o texto aprovado pela Câmara anteriormente para que espanhol seja um idioma oferecido de acordo com a disponibilidade de oferta de locais e horários definidos. Não é mais obrigatório. A adequação do Enem ao novo ensino médio deve ser realizada até no máximo 2027. A prova vai ter questões relacionadas à formação geral básica, que vai ser ofertada de forma presencial, mas que também pode ser online. Não tem nada definido. E outras referentes aos itinerários formativos. O que é isso de itinerário formativo? O aluno vai poder escolher no ensino médio, agora aprovado, a área nas quais eles querem, esses alunos, se aprofundarem nos itinerários formativos. Então, quando chega a hora do ensino médio, o adolescente vai ter que definir se ele quer um curso com mais conteúdo de linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. Então, aquela definição que já não é fácil aos 18 anos para um adolescente de o que você quer fazer para o resto da vida, se você é bom em exatas, se você é bom em humanas, nas ciências biológicas, com 18 anos você já tem que definir isso para prestar o vestibular. Agora, esse jovem ele vai ter que fazer isso aos 15. Ele já vai ter que saber, já escolhe um rumo aí da tua vida, porque com 15 anos você já sabe tudo que você quer da vida. A carga horária mínima anual do ensino médio sobe de 800 para 1.000 horas. O acréscimo vai ser distribuído em 200 dias letivos, aulas maiores. O Ministério da Educação deve elaborar ainda algumas outras diretrizes também. E tem uma mudança em relação ao ensino noturno. Uma das mudanças vindas do Senado, que estava no texto ontem votado a jato na Câmara, determina que os estados devem manter na sede de cada um dos municípios pelo menos uma escola da rede pública com horário noturno. Esse ponto pelo menos mantiveram. Isso é importante, porque tem muita gente que já divide a vida profissional com 16, 17 anos, já está trabalhando o dia todo e à noite precisa estudar. Então, pelo menos isso é obrigatório. Uma escola, no mínimo, em cada estado e cada cidade precisa ter aula à noite. Uma cidade igual Campinas, isso não faz tanta diferença porque são várias. Mas você vai numa cidade pequena pelo interior do Brasil, isso faz uma diferença sim, estar em lei. A exigência depende de haver demanda manifestada e comprovada pela matrícula nesse turno, na forma de regulamentação do respectivo sistema de ensino. Outra mudança acatada prevê um apoio do Ministério da Educação aos sistemas estaduais de educação para o estabelecimento de políticas, programas e projetos de formação continuada dos docentes que incluam orientações didáticas e reflexões metodológicas relacionadas ao novo formato do ensino médio. O que me preocupa aqui é o seguinte: os vestibulares vão mudar a forma de avaliação? Porque senão há um risco muito grande das escolas particulares continuarem com a sua metodologia de ensino tradicional, treinando esse adolescente para passar em um vestibular onde não há a carga horária de um assunto específico. Vai ter mudança? O Enem mudar já é algo que pelo menos deixa mais democrática essa alteração do ensino médio. Mas a USP, a Unicamp, a Unesp, a Unifesp, as universidades federais também vão mudar? Também vão adotar? A USP não tem a prova do Enem como o seu vestibular. Porque senão corre o risco de afastar ainda mais esse estudante, que vem de uma escola pública que já não dá hoje, talvez não, né? Certamente, as mesmas condições desse estudante que está numa escola particular fazer um vestibular desses grandes centros universitários. Aí você muda a regra para que ele fique ainda mais distante do que o aluno de escola particular aprende? Isso precisa ser discutido. Isso não pode ser votado simplesmente como um projeto qualquer. Isso muda uma geração inteira no ingresso de uma faculdade. Pelo menos uma geração. E como será dali para frente? Não estou dizendo que o projeto é ruim. Eu acho que tem pontos aqui que são bem interessantes, que melhoram até a formação do ensino técnico, que favorecem quem já tem uma ideia do que fazer da vida.
mas também coloca uma pressão muito cedo no adolescente e corre o risco de afastá-lo das grandes universidades. Não dá para votar projeto importante sem deixar o povo saber o que os deputados estão falando. Eles precisam se expor, eles precisam votar nominalmente, eles precisam fazer discurso. Ah, mas a maioria não sabe falar. Não, são os deputados que a gente tem. Ah, mas tem um grande número de deputados que só fazem discurso. São os deputados que a gente tem. Pelo menos no discurso você sabe qual vai ser a dele. Se ele vai votar a favor, se vai votar contra. Não vai se esconder embaixo de uma sessão em que o presidente acaba assumindo a responsabilidade sobre os outros. A gente não sabe o que os deputados de Campinas pensam a respeito disso. Pelo menos não pelo plenário. Porque na votação, ninguém teve a chance de se manifestar. Eles cobraram, eles queriam. Mas o presidente Arthur Lira falou, não é hora disso. Como não é hora disso? A Câmara é para isso. Para o projeto ser destrinchado ao máximo. De preferência de uma forma simples. Para que todo mundo consiga entender o que de fato vai mudar com essa nova lei. 10 horas e 55 minutos. Mais um giro aqui agradecendo a todos que estão conosco. José Rodrigues, que nos acompanha todos os dias, desejando bom dia para a gente, para toda a nossa equipe, para todos os ouvintes. Ele diz que concorda com o DJ Alê sobre os cigarros eletrônicos. A legislação tem que ser igual para ambos, tanto para o cigarro convencional quanto para o cigarro eletrônico. Agradecendo ao Marcos Silva Bedin, nova pesquisa, Lula melhora a aprovação que faz ele o provável presidente do Brasil. De novo, já pensando na reeleição, Marcos Silva Bedin, 2026 ainda está longe, mas sim, tem a sensação de que para os políticos 2026 começou em 2022. Mas o presidente Lula, nesta semana, está com uma outra agenda internacional. Ontem nós falávamos a respeito da reunião no Mercosul, do encontro com presidentes de países vizinhos, e do encontro que estava previsto para acontecer com o presidente da Bolívia. Ele aconteceu. E o Túlio Amâncio acompanhou de perto e conta pra gente o que foi discutido entre esses dois países. Lula e o presidente Luiz Arce se encontraram em Santa Cruz de la Sierra. A visita já estava agendada há meses, mas ganhou outro peso depois da tentativa de golpe no fim do mês passado. Na ocasião, militares chegaram a cercar o Palácio Presidencial e arrombar o portão. Está ingressando, ha roto praticamente. É inimaginável você pensar no primeiro quarto do século XXI, você achar que vai resolver o problema dando o golpe, que os militares podem ser a solução. Para quê? Não existe milagre, o que existe é respeito à democracia, que é um sistema que pode permitir alternância de poder. O encontro entre os dois presidentes durou mais de uma hora. Depois da reunião do Mercosul no Paraguai, Lula celebrou a entrada da Bolívia no bloco, reforçou a importância da parceria na transição energética e disse que os dois países esperam uma eleição limpa na Venezuela. De acordo com interlocutores do Palácio do Planalto, Lula ainda pretende mediar um conflito na Bolívia. É um atrito entre dois ex-aliados, o presidente Luiz Arce e o ex-presidente Evo Morales. Lula teme que esse racha na esquerda acabe dando espaço para a extrema-direita nas eleições presidenciais bolivianas do ano que vem. Evo Morales até tentou uma reunião com o presidente brasileiro, mas segundo interlocutores, a avaliação do Planalto é que esse momento não seria o mais apropriado. Antes de embarcar de volta a Brasília, Lula ainda participou de um encontro com movimentos sociais e de um fórum com empresários brasileiros e bolivianos. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, manifestou o interesse da companhia no incremento da produção de gás na Bolívia e no aumento do volume de importação do insumo para o Brasil. Um dos temas da reunião, portanto, entre Arce e Lula. Segundo a presidente da Petrobras, o gás natural tem um papel essencial na integração energética da América do Sul. Ela diz que o Brasil aposta muito nessa sinergia entre os dois países e também a Argentina, porque são países interligados pelo gasoduto. Presidente, aí vai ter que conversar com alguém que não está afim de diálogo, que é o presidente Javier Milei. A presidente da Petrobras falou ainda da perspectiva para o incremento da produção no país vizinho, na Bolívia. Petrobras
já foi responsável por 60% da produção de gás natural boliviano. Hoje opera 25% do total produzido no país e ela discursou no Foro Empresarial Bolívia-Brasil, em Santa Cruz de la Sierra, com a presença dos dois presidentes, o presidente Lula e o presidente da Bolívia, Alberto Arce. Se isso reverter em dinheiro para deixar a Petrobras mais forte e não precisar reajustar toda semana, todo mês, a gasolina, o etanol. Ah, mas a gasolina não subia desde o ano passado. Tá bom, mas e o etanol? E o diesel? E os outros produtos derivados de petróleo? Esses continuaram subindo. Então, se o aumento na negociação com a Bolívia resultar em algo produtivo que faça com que a Petrobras esteja forte e consiga melhorar a nossa qualidade de vida no Brasil, ok. Mas todas essas obras precisam ser monitoradas de perto pelos órgãos de fiscalização e pelas autoridades políticas também. É para isso que precisa uma oposição. Oposição que não fiscaliza não serve para nada. Então, antes da gritaria, é importante ler os contratos, entender o que está sendo negociado e depois fiscalizar de perto. É assim que funciona uma democracia, é assim que funcionam também os poderes separados. O legislativo não é só para votar projeto de lei a jato. O legislativo também é para fiscalizar o que o executivo está fazendo. E o presidente Lula, nesse mesmo evento, nesse mesmo discurso, ainda falou a respeito do acordo entre Mercosul e União Europeia. Esse está demorando para sair. Esse parece que está jurado. Mas, segundo o presidente Lula, da parte da América do Sul, da parte do Mercosul, já está tudo bem encaminhado. Aliás, quero dizer para os empresários que, se depender de que nós fizemos até agora, este ano nós vamos firmar o acordo da União Europeia com o Mercosul. Da nossa parte está totalmente pronto. Da nossa parte está tudo acordado. O que falta agora são os europeus se arranjarem. Diminuir as divergências entre eles, porque nós estamos prontos para recebê-los. Porque a gente estava cansado deles dizerem que era nós que não queríamos fazer acordo, que era a América do Sul que não queria fazer acordo. Pois bem, nós nos preparamos, fizemos a proposta, está aprovada a proposta, agora depende da companheira Ursula von der Leyen, que é a chefe da delegação europeia, vir sentar na mesa e a gente fechar, finalmente, um acordo que espera mais de 30 anos entre o Mercosul e a União Europeia. E no momento extraordinário em que a Bolívia passa a ser membro pleno, sabe, do Mercosul. Isso vai ser muito importante, presidente Arce, para a Bolívia. Isso vai ser muito importante. Da mesma forma que nós temos que tentar ver quais dos nossos irmãos que vão entrar nos BRICS. Porque os BRICS é uma coisa importante agora. O BRICS não é mais uma reunião de países grandes, não. Os BRICS agora representam o Sul Global. A palavra como é chique. Sul Global. Ou seja, porque a gente quer competir em igualdade de condições, não apenas pelo tamanho da nossa população, mas pelo PIB e pelo que a gente representa no comércio mundial. E nós precisamos nos fazer respeitar nesse momento em que o mundo precisa de coisas novas que somente nós temos para oferecer. Quem quiser mais alimento é aqui nesse continente que a gente tem capacidade de produzir e de qualidade. Esse é um trecho do discurso do presidente Lula na Bolívia. E ontem o presidente recebeu uma boa notícia, mesmo que à distância. E a repercussão, na verdade, saiu hoje, a pesquisa oficialmente. É que os políticos geralmente acabam sabendo um pouquinho antes. Mas a avaliação do governo Lula cresceu e chegou a 36% no mês de junho, segundo pesquisa divulgada na manhã de hoje pelo Instituto Genial Quest. A avaliação positiva subiu 3 pontos percentuais. O índice das pessoas que consideram a gestão ótima ou boa cresceu de 33% para 36% na comparação com o levantamento de maio, uma alta fora da margem de erro do levantamento, que é de 2 pontos percentuais. A avaliação negativa do governo Lula caiu de 33% para 30%, também acima da margem de erro. Já a resposta, o que você acha do governo Lula? Quem respondeu regular oscilou de 31% para 30%, aí dentro da margem de erro. Não souberam ou não responderam, 4%. A aprovação do jeito de governar do petista
subiu de 50% para 54%. Já a reprovação ao trabalho do presidente caiu de 47% para 43%. Não souberam ou não responderam 4%. Essa pesquisa ouviu 2.000 eleitores com 16 anos ou mais em 120 municípios. Foi realizada entre os dias 5 e 8 de julho. Tem avaliação também por região. No recorte do Sudeste, Lula registrou um aumento na avaliação positiva, passando de 26% para 31%. Foi a única região onde Lula teve aumento de popularidade acima da margem de erro. No Sudeste, a margem é de 3 pontos percentuais e a avaliação negativa caiu de 39% para 34%. A avaliação regular ficou estável, oscilando de 32% para 30%. No Sul, a gente vê aqui também que o governo ficou com a avaliação positiva estável. Foi uma pesquisa feita depois da tragédia do Rio Grande do Sul. A avaliação negativa oscilou para baixo. Então, a avaliação que a gente pode ter a partir desses números é de que a gestão do governo Lula na crise pela tragédia do Rio Grande do Sul está sendo aprovada pela maioria da população daquela região. E a avaliação ficou estável também entre homens de classe média. Então, numa classe social onde Lula não tem a maioria nos estados do sul do país, ele vem conseguindo melhorar a imagem nesses últimos meses de governo. A pesquisa Genial Quest perguntou também como a economia do Brasil se saiu nos últimos 12 meses. Piorou para 36% dos brasileiros, ficou do mesmo jeito para 32% dos brasileiros e melhorou para 28% dos brasileiros. A comparação com a última pesquisa é praticamente a mesma. Então, não é por conta da economia que a avaliação do governo Lula melhorou, nem a imagem do presidente da República. Porque aqui o entendimento é de que a economia está basicamente a mesma. Quem achava que a economia estava piorando, continua achando que está piorando. Quem achava que ela está dando um salto, continua otimista com esses últimos meses do presidente Lula. A expectativa para os próximos 12 meses melhorou em relação a maio, também na opinião dos brasileiros. Entre aqueles que responderam que a economia vai melhorar, o índice saiu de 48% para 52%. Piorar, de 30% para 27%. Ficar do mesmo jeito, 19% para 18%. Então, se o brasileiro não sentiu uma mudança na economia, sente que há um caminho para melhorar. Eu acho que existe também um outro fator a ser avaliado aqui, que é a forma como o Jair Bolsonaro, hoje, no noticiário, está com uma agenda completamente negativa. E por quê? Porque ele é alvo de investigações da Polícia Federal, que confirmou que ele mentiu em um depoimento durante as investigações sobre as joias enviadas como presente da Arábia Saudita. A gente traz no próximo bloco informações direto com a nossa equipe em Brasília sobre como anda esse processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urgnani, piloto de testes e apresentador de TV, e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. As câmeras de reconhecimento facial já ajudaram na prisão de 200 pessoas no estado de São Paulo. Os presos eram procurados pela justiça ou estavam descumprindo medidas judiciais. Só no estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, na zona oeste da capital, foram 100 prisões. A mais recente aconteceu no último domingo no jogo contra o Bahia. Um homem de 26 anos era procurado desde abril do ano passado por pertencer a uma facção criminosa na Bahia. Agora, outros estádios de São Paulo passarão a contar com a mesma tecnologia e também poderão compartilhar dados com o governo do estado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública,
há tratativas em andamento com o Santos e o Corinthians. Na Vila Belmiro, o cadastramento da biometria facial de sócios e não sócios começou neste mês. No próximo jogo pela Série B contra o Ituano já serão feitos testes e o reconhecimento facial começa no jogo seguinte contra o Coritiba no dia 22 de julho. O Corinthians também anunciou a implementação do sistema, mas ainda sem previsão de data. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. O MasterChef mudou a forma do brasileiro ver a gastronomia. E nesta edição de 10 anos na Band, a competição está ainda mais apimentada. Helena Rizzo, Fogaça, Jacan e eu esperamos você. Saboreie com a gente cada ingrediente desta temporada de celebração, recordação e, claro, muita emoção. MasterChef Brasil, uma década de paixão. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. 11h11, 11h11 nesta quarta-feira. Você continua participando conosco pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. Bom dia, Heitor. É o Ferreira, tudo bem? Ô, Ferreira. Heitor, eu tô ligando pra você porque é o seguinte, eu fui pra Jundiaí. Nossa, Jundiaí tá uma cidade meio escura, meu querido. Precisa o pessoal começar a colocar lâmpada de LED lá na cidade, lá, porque... eu tenho amigos lá, parentes que moram em Jundiaí, e a cidade tá demorando para colocar toda a iluminação de LED, meu amigo. Então eu queria pedir pro pessoal colocar iluminação de LED nos principais bairros da cidade, porque a gente sente que a cidade está muito escura à noite. Tá bom, meu amigo Heitor Fredo? Um abraço. Beleza, Ferreira, recado dado. Tem muita coisa a ser feita aqui na nossa região. Jundiaí será tema também dos nossos próximos programas, principalmente na cobertura especial da eleição, na tela da Band. Vai ter debate com os candidatos a prefeito de Jundiaí e aí os moradores da cidade. Aliás, muito obrigado a todos da querida Jundiaí que nos acompanham também em FM 85.7. Sou suspeito para falar porque ainda moro na cidade, mas enfim, tem alguns pontos que realmente talvez precisem melhorar e principalmente com a iluminação pública aí, o Ferreira identificando isso. Campinas também tem tanto ponto escuro da cidade. Quando a gente fala de iluminação, a iluminação ela é uma questão também de segurança pública, tá? Porque local escuro é local que atrai ladrão, é local que atrai bandido, que ali pode se esconder, que ali pode criar verdadeiras arapucas para pegar moradores que estão chegando de casa. Então, se não tem iluminação pública, pode ter certeza que os moradores também não têm a mesma sensação de segurança. 11h13. Já que falamos de Jundiaí, uma outra importante cidade aqui do interior de São Paulo é Piracicaba e tem novidade com relação à cena triste que nós vimos no Rio Piracicaba, esse patrimônio da humanidade, esse patrimônio do interior de São Paulo, com a morte de, ainda não há um número exato, mas milhares de peixes no começo desta semana. A CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, já sabe o que provocou a mortandade dos peixes. Uma indústria próxima ao Rio Piracicaba foi a responsável pelo despejo de resíduos poluentes que causaram essa tragédia ambiental. Em nota, a CETESB afirma que a origem do derramamento foi cessada. Ainda reforça que a população deve evitar o contato direto com a água do rio e os peixes mortos não devem ser manipulados, muito menos consumidos. A gente vê aquela cena, né, com aquele monte de peixe morto, não tem como não vir na cabeça aquela pergunta, mas não tem como aproveitar, não tem como alimentar
uma população, como levar para casa? Não dá, porque esse peixe contaminado vai contaminar também quem consumir. Em nota, a CETESB disse ainda que a previsão da companhia é que um relatório parcial seja divulgado ainda nesta quarta-feira com mais detalhes e com a previsão de, abre aspas, punições severas, fecha aspas. Mas sem dizer ainda que punições serão essas para essa indústria que despejou esse material de forma irregular. O que foi colocado no rio também ainda não foi divulgado. Expectativa de que nesse relatório esteja detalhado exatamente que material é esse que acabou provocando a morte desses peixes. Milhares deles encontrados mortos. Para quem não acompanhou ontem o nosso Manhã Bandeirantes, nas margens do rio Piracicaba, pescadores, moradores, pessoas que passaram por ali fazendo exercício, começaram a ver peixe, outro peixe, daqui a pouco uma margem toda tomada com esses peixes mortos. Ponto mais crítico foi no bairro Nova Piracicaba, na rampa pública de barcos. O SEMAI, responsável pelo abastecimento de água e esgoto da cidade, e também por monitorar a qualidade da água do rio Piracicaba, notou logo no começo da madrugada de domingo as alterações na quantidade de oxigênio e elas foram agravando. Em nota, a Prefeitura de Piracicaba disse que, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente, do Pelotão Ambiental, da Guarda Municipal, vai trabalhar para saber as causas que agora foram identificadas e também as consequências. Tomara que, de fato, haja uma punição severa para essa empresa. Se foi acidental, você não pode operar as margens do rio Piracicaba correndo qualquer risco de poluir esse patrimônio. Se foi proposital, aí é cadeia. Tem nem conversa. Mas eu quero acreditar que foi acidental. E nesse caso, a empresa também tem culpa no cartório, porque precisa ter a responsabilidade de saber o estrago que pode fazer se não tiver com todas as medidas de segurança, com toda a manutenção em dia, para operar numa área tão sensível, tão delicada e tão importante para a nossa natureza. 11h16, tem novas informações a respeito do inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já conta o ex-presidente com um indiciamento. É o que diz o bastidor da política. Uma reportagem publicada hoje pelo portal UOL, assinado pela jornalista Letícia Casado, afirma que o ex-presidente já acredita que as investigações em curso contra ele no Supremo Tribunal Federal vão terminar com o indiciamento dele. Bolsonaro é alvo de ao menos 8 investigações que tramitam na corte sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Ele já foi indiciado, que é quando tem ali o indicativo com prova de que algo aconteceu, pela Polícia Federal em 2 inquéritos. O primeiro, que apura a suposta falsificação de certificados de vacinação contra a Covid-19. O segundo, que investiga a venda de joias recebidas de presente pelo governo brasileiro. E a Polícia Federal já afirmou que, nesse caso, Bolsonaro mentiu em depoimento. A reportagem, direto de Brasília, é do Alex Guzmão. Jair Bolsonaro afirmou em um depoimento em abril do ano passado que um dos kits de joias tinha ficado no Brasil. Os presentes recebidos estariam no acervo pessoal, guardado na fazenda do ex-piloto e aliado do ex-presidente Nelson Piquet. As investigações da Polícia Federal demonstraram o contrário. O kit de ouro rosé foi levado para os Estados Unidos no avião presidencial, quando Bolsonaro embarcou para a Flórida, ainda como presidente, em dezembro de 2022. As peças foram a leilão no início do ano passado. Em uma troca de mensagens, Marcelo Câmara, auxiliar do então presidente, demonstra preocupação. Diz que uma auditoria do Tribunal de Contas da União iria verificar se o kit estava no local apontado e não o encontraria. A conclusão do inquérito aponta que todo o dinheiro arrecadado com a venda das peças foi entregue a Bolsonaro, quase 7 milhões de reais. Uma parte, cerca de 300 mil, teria sido entregue em espécie pelo general Mauro Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, nesta reunião em Nova York. As investigações foram favorecidas pelo descuido de Mauro Cid, que deixou rastros ao longo do caminho. Segundo a Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro chegou a apagar mensagens de WhatsApp, mas esqueceu de fazer o mesmo em uma outra conta que ele tem
no mesmo aplicativo. Numa dessas mensagens, Cid pede ao pai que fotografe as joias. Foi nesta imagem que os agentes identificaram o reflexo do general Lorena Cid na operação de venda. O relatório já está com a Procuradoria-Geral da República, que tem 14 dias para pedir o arquivamento ou apresentar denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Se a ação for aberta, Jair Bolsonaro e outras 11 pessoas se tornam réus. Em nota, a defesa do ex-presidente informou que os presentes foram catalogados pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica sem interferência do Poder Executivo e que a investigação ignora situações idênticas de governos anteriores. Olha, primeiro que é muito triste ver envolvido em tudo isso alguém que deveria ser um ídolo da República, um ídolo do país, um herói. Calma, eu não estou falando do Bolsonaro, eu estou falando de Nelson Piquet. Tricampeão do mundo de Fórmula 1, considerado por quem conhece do assunto como um dos maiores pilotos que esse país já teve, se não o maior, porque Senna é um herói brasileiro. Mas quem acompanhava de perto os bastidores da Fórmula 1 disse que o Piquet era muito piloto. Talvez mais até do que Ayrton. Não posso opinar a respeito disso. Mas o Brasil já tem dificuldade de olhar para os seus ídolos no esporte, depois que eles aposentam, até às vezes quando estão jogando, e valorizar aquilo que eles fizeram pelo país. Tanto que Popó tá tendo que marcar luta com Pablo Marçal, porque na base da grana não tá rolando. Agora, Nelson Piquet tem todo o direito de ter qualquer posicionamento político, mas precisava um nome com essa história, com a vida feita, se envolver politicamente assim, entrar de cabeça num fanatismo político, numa disputa ideológica. Eu acho que ídolos e empresas precisam se colocar fora de qualquer disputa ideológica e política. A gente viu recentemente, inclusive, algumas empresas serem condenadas por... O caso aqui de uma empresa aqui da região que foi condenada porque os funcionários assistiram uma palestra em que você tem que ver que o governo Bolsonaro, isso, aquilo outro. Isso aconteceu na IP, em Amparo. Dona da marca IP foi condenada por pedir votos para Bolsonaro a funcionários em uma live. Como se quem vota no PT, quem vota nulo, quem votou na Soraya, na Simone, no Padre Kelmon, não comprasse detergente, não comprasse produto de limpeza. O mesmo vale para outros empresários que entraram de cabeça na campanha. Eu acho que a pessoa, o CPF dela, a pessoa física, ela pode ter a opinião que ela quiser. Ela não pode envolver a marca. Mas quando você fala de um ídolo nacional, essa pessoa deveria se colocar numa posição de que a imagem do que ela construiu pelo país é maior do que eventualmente entrar numa discussão política. Se for para entrar numa discussão política, que entre com fatos, com a verdade, que não se envolva em algo como a gente está vendo de maneira triste com o Nelson Piquet, mas um caminho que ele mesmo escolheu também. Porque ele está no meio de uma investigação que ele não tem que estar. Ele é aliado, amigo, já foi até motorista do Bolsonaro. O Nelson Piquet viu a fazenda dele sendo citada pelo ex-presidente, que afirmou que não, eu guardei tudo na casa do Piquet. E aí, depois, a Polícia Federal fala, não está na casa do Piquet. O ex-piloto, inclusive, nega que os itens estejam armazenados por lá e que estivessem em algum momento por lá. Então, não precisava estar um cara como o Nelson Piquet no meio dessa confusão. Ele sempre foi polêmico, ele sempre foi um cara de opiniões fortes. Mas, por exemplo, o Emerson Fittipaldi, a família Fittipaldi, também declarou apoio a Jair Bolsonaro. Isso não significa que eles se enfiaram de cabeça na campanha a ponto de estar um nome envolvido num inquérito policial. Do mesmo jeito, você tem vários ex-atletas que atacam o Bolsonaro, que têm um posicionamento deles, e não é disso que eu estou falando. Eles têm total direito e é importante a gente conhecer. Isso vale até para jogador em atividade. Neymar, por exemplo, apoiou o ex-presidente Bolsonaro na reeleição. É direito dele, desde que ele jogue bola, desde que ele não perca o foco. Mas se envolver intimamente é que é o grande problema. Porque aí você tem uma imagem de alguém que deveria não ter oposição pelo que fez no esporte e acaba tendo oposição pelo que se envolve na política.
Agora, se Jair Bolsonaro está inelegível, nos bastidores, aliados já dizem que ele vai ser indiciado porque a defesa vem para essa linha de perseguição política. Isso não significa que ele não seja um forte cabo eleitoral para as eleições de 2024. Tanto que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi questionado a respeito de tudo isso. E ele, que busca a reeleição com um vice do PL indicado por Bolsonaro, saiu em defesa do ex-presidente. Essas coisas são baseadas em provas, né? Tem que gerar documentos, você vai ter situações. Já teve o caso da baleia lá, que aí teve um indiciamento, foi ouvido pela Polícia Federal e depois disse que não importunou a baleia. Teve o caso dos móveis, que disse que sumiu com os móveis, depois os móveis estavam guardados lá. Teve o caso da embaixada, que teria algo errado, algo ilegal, e depois descobriu que não era ilegal. Precisa ter muita tranquilidade e comemorar que nós somos um país da democracia. E a democracia, ela prevê que a gente respeite os processos legais e que a gente faça as ações de todos os lados, inclusive da imprensa, com muita responsabilidade. Ok, gente, obrigado, prefeito. Gente, obrigado. É do assessor do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que acompanhou ontem de perto a cerimônia pelo 9 de julho que aconteceu no Parque do Ibirapuera. Foi questionado, a imprensa está lá para isso, para perguntar. Afinal de contas, o apoio de Bolsonaro é o kit completo. Ele vai te trazer votos, ele vai te trazer uma boa parte da população paulistana, mas ele também vai te colocar nesse tipo de questionamento. Então, essa conta já começa a chegar para o prefeito Ricardo Nunes. Uma hora vai chegar em Campinas. Ainda não chegou. Mas uma hora o prefeito vai ser cobrado também do apoio com o Bolsonaro e de tudo que envolve o bolsonarismo. Mas eu acho que aqui em Campinas já estão preparados também para esse tipo de questionamento. Agora são 11h26. Deixa eu agradecer aqui também ao Biratã Maia Júnior, comentando aqui também, trazendo informação a respeito do assunto que nós falávamos de uma empresa aqui da região que foi condenada por propaganda dentro da própria empresa política, propaganda política. Ele lembra aqui também o nome dessa empresa. Muito obrigado ao Biratã Maia Júnior. 11h26, está quase na hora do almoço, meus amigos. E nós estamos com uma saudade do Thiago Prudente, né? O Thiago Prudente continua conosco todos os dias no Grupo Bandeirantes. E já que estamos na hora do almoço, vamos matar saudades do Prudente? Como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Thiago Prudente preparou uma reportagem mostrando uma novidade na gastronomia brasileira e no hábito do brasileiro. A de comprar marmitas prontas feitas por chefes renomados. Explica melhor isso pra gente, Thiago Prudente. Até pra você também matar saudades do Manhã Bandeirantes. Já pensou comer todo dia comida preparada por um chefe? Para Juliana, essa é a rotina. Só pegar na geladeira e levar para o micro-ondas. Mais qualidade de vida, praticidade, tanto para mim quanto para o meu marido. A gente compra as marmitas, às vezes, quando a gente tem que ir no local para poder trabalhar, a gente esquenta no nosso micro-ondas lá no trabalho ou dentro de casa. O responsável pelas marmitas congeladas da Juliana é o chefe Juliano, que há um ano tem se dedicado ao ramo. Para atender às exigências do mercado, ele trabalha com ingredientes selecionados. E aqui o cliente pode montar a marmita do jeito que quer, sempre saudável. O preço varia de R$19 a R$40. Foi uma expansão tão grande que no momento me assustou, e quando tudo começou a se acalmar, eu comecei a discernir o tamanho da potência que era esse mercado e o tamanho da potencialidade de expansão dentro disso, como que eu conseguiria expandir. Então a demanda é muito grande, é necessário que a gente consiga abraçar essa necessidade, pois todos estamos precisando de comida de qualidade dentro dos dias de hoje. Os números impressionam. O Sebrae revelou que só em 2022 foram abertas 80 mil marmitarias. Já uma empresa de serviços de alimentação mapeou que em 2023 o Brasil já tinha 400 mil empresas no ramo. E as opções têm se ampliado nos últimos anos. Nessa loja aqui, por exemplo, o consumidor pode escolher um prato já montado ou, se quiser, montar o seu próprio almoço e jantar. São várias as opções. Tem yakisoba, bife à parmegiana, tem também batata rústica, filé de frango. É só escolher.
e levar para casa. São mais de 200 opções no cardápio. O consumidor pode escolher os típicos pratos congelados, mas o diferencial aqui são os resfriados. Essa é a escolha para quem quer comer na hora ou levar para casa. Os preços também variam dependendo da opção. E a melhor opção do almoço é você saborear a sua refeição ouvindo a Rádio Bandeirantes Campinas, que a partir de agora vai trazer as informações do esporte dentro do nossa área com Carlos Henrique e todo o timaço de Carlos Batista. Eu volto amanhã, às 10 da manhã, logo depois do Jornal Gente, com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e Gil Kleber na coordenação. Nós agradecemos pela sua companhia e reforçamos o convite. Continue na melhor, continue na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band Mais. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio